Olá, estamos começando mais uma videoaula de geografia e o tema da videoaula de hoje é a biogeografia mundial. Nós vamos falar sobre as principais vegetações que nós temos no mundo e o problema que essas vegetações vêm enfrentando. Bom, se a gente for seguir pelo mapa, eu vou abaixar a câmera aqui para você ver, né? A primeira vegetação que a gente vai estudar é a que está no extremo norte do mundo, essa que você está olhando aí na parte superior do globo, é a chamada tundra. A tundra é uma vegetação que aparece no extremo norte do planeta Terra e é uma vegetação formada predominantemente por musgos e líquens. Detalhes sobre essa vegetação, pessoal, é que essa vegetação ela vai aparecer no verão. Aliás, o verão que no extremo norte é um curto verão e aparece, muito pouco. Essa vegetação é uma vegetação que não tem nenhuma utilidade econômica, ela não tem nenhuma função econômica e ela é utilizada na região pela fauna local. A fauna local se alimenta dessa vegetação, principalmente ali renas e caribus que habitam aquela região. Então não tem um aproveitamento econômico a tundra, diferente de outras vegetações. Musgos, líquens e pequenos arbustos que vão aparecer servindo para alimentar a fauna local. Depois, na sequência, vindo logo abaixo da tundra, nós vamos encontrar a chamada floresta boreal ou taiga. Na verdade, a gente pode pegar essa vegetação com o nome de floresta boreal, taiga ou floresta de coníferas. Bom, do que é formada essa vegetação? Essa vegetação ela é formada basicamente por pinheiros, né? Os pinheiros é que formam essa vegetação. Ela fica logo abaixo da tundra. E aí vocês vão observar pelo mapa que está aqui em cima, né? Esse mapa que está aqui logo acima, vocês vão perceber uma coisa sobre essa vegetação. Essa vegetação vai passar pelo Alasca, pelo Canadá, pelos países escandinavos, Noruega, Suécia, Finlândia e vai ali por todo o território da Rússia. Então ela pega toda essa faixa norte. É a maior área de vegetação da Terra, é a maior área de vegetação da Terra, a floresta boreal, é a maior floresta da Terra. Bom, o detalhe é que essa vegetação aparece numa área de clima extremado. Portanto, essa vegetação é adaptada com o frio, ela tem uma adaptação ao frio. Sua folha é aciculifoliada, traduzindo, é uma folha em forma de ponta de agulha para não parar a neve, para não ter a neve. Uma outra coisa é que, como nós estamos aí com baixas temperaturas, a água do solo está congelada, então é uma vegetação que trabalha com pouca umidade. Detalhe, pessoal, essa vegetação é muito utilizada para a produção de madeira. Todos os países que têm essa vegetação são grandes produtores de madeira. O Canadá, por exemplo, é um dos maiores produtores de madeira do mundo, grande produtor de papel e celulose. A mesma coisa se aplica aos países escandinavos e à Rússia. Então, aonde tem essa floresta, tem uma grande produção de madeira, sim. Ela é muito aproveitada, sim. Tudo bem? A próxima vegetação, eu vou colocar minha imagem aqui do lado, é essa que você está vendo aqui do lado, pessoal, é a chamada floresta temperada. Bom, a floresta temperada, ela fica logo abaixo da floresta de coníferas, ela vai ficar ali, por exemplo, na região, por exemplo, onde está a Europa, a gente vai encontrar ela no Japão, a gente vai encontrar ela na Coreia, a gente vai encontrar ela nos Estados Unidos, e essa vegetação temperada é uma vegetação que ao longo dos tempos, ela foi amplamente explorada, e se a gente citar como exemplo o caso da Europa, naquela região da Europa, ela praticamente já nem existe mais. Por quê? Porque ela foi intensamente devastada e acabou sendo retirada por ocupação agrícola, por ocupação da pecuária, por ocupação de cidades, pela exploração devastadora de madeira, pela necessidade de madeira, enfim, por todos esses fatores, essa vegetação que se espalha por vários lugares do mundo, mas é clássica, pessoal, da Europa, ela acabou sendo inteiramente devastada. Bom, a floresta temperada ela tem algumas curiosidades. Ela também é chamada de decídua ou floresta caduca. Vocês vão olhar por essa imagem que está aqui no meu slide, que é uma vegetação que você está vendo as folhas já amareladas, é uma vegetação que perde as folhas quando acontece a troca de estações. Ao acontecer a troca de estações,
essa vegetação acaba perdendo as folhas, né? No outono, as folhas dessa vegetação elas acabam caindo. Então é um bioma super importante, mas que sofreu muito com a devastação nos últimos anos por vários fatores. Tudo bem? A próxima vegetação, pessoal, é a vegetação das estepes. Bom, a vegetação das estepes a gente tem alguns comentários para fazer. É uma vegetação rasteira, você está vendo aí que é uma vegetação rasteira, tá? Essa vegetação rasteira é formada por espécies como capins, como herbáceas, né? São plantas arbustivas, são gramíneas na verdade. O nome correto de se falar é que essa vegetação é formada por gramíneas. Só que essa gramínea, ela é uma gramínea ressecada, como você está vendo aqui na cor da vegetação, é uma gramínea ressecada. Então, essa vegetação é uma vegetação que, aonde ela está localizada, ela dá uma característica que é a seguinte: ela geralmente ela faz margem ou borda de deserto. Então, onde você vai encontrar a vegetação de estepes? Você vai encontrar a vegetação de estepes fazendo a orla ou fazendo a borda dos desertos. É uma vegetação ressecada, né? Por conta de se encontrar nessa região onde o clima é um pouco mais árido, na verdade o clima é semiárido. Bom, essa vegetação, ela tem um ciclo de vida e morte, vida e morte, vida e morte, e no caso, eu vou citar um caso específico, no caso ali da Europa, ali no chamado leste europeu, ali na região da Ucrânia, dentro dessa vegetação formou-se um dos solos mais férteis do mundo, o chamado solo Chernozem. O solo Chernozem, também conhecido como solos negros, tá? Os chamados solos negros da Ucrânia, são solos que têm uma elevada fertilidade, porque esses solos eles acabaram com esse ciclo da vegetação, o solo ficou rico em matéria orgânica, ele ficou rico em humus. Então, na região onde tem essa vegetação ali na Ucrânia, se introduziu uma grande agricultura de grãos. Inclusive a Ucrânia passou a ser chamada dentro da Europa de celeiro do mundo, celeiro da região, por ter uma grande produção agrícola ali. Vou fazer uma comparação, uma curiosidade, vou voltar aqui, gente. Quando eu falei sobre a floresta boreal, as coníferas, eu queria citar uma curiosidade sobre o solo das coníferas que eu acho importante. Lá nas coníferas, o solo ele fica ácido, é um solo ácido. E esse solo ali, no caso da Europa, ele é chamado de podzol, é um solo ácido, e o nome desse solo é podzol. É importante, de repente cai, então você sabe aí a nomenclatura dos solos. É a mesma coisa da estepe. Bom, eu queria fazer um comentário também adicional sobre a questão da estepe. Se a gente olhar em algumas regiões do mundo, a estepe tem uma outra nomenclatura. Quando ela é verdejante, a gente chama ela de pradarias. Então, por exemplo, quando a gente olha no extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, a gente vai encontrar uma vegetação chamada pradaria, que é uma vegetação formada também por plantas herbáceas, por capim. Então, essa vegetação rasteira, por capim. Então, a gente vai encontrar essa vegetação lá no Rio Grande do Sul, que é muito utilizada para pecuária. A gente também vai encontrar essa vegetação lá nos Estados Unidos, ali na região das planícies centrais dos Estados Unidos, a gente também vai encontrar as pradarias. Aliás, nessa região das pradarias dos Estados Unidos, ali próximo à margem do rio Mississippi, né, ao lado das margens do rio Mississippi, nesse terreno chamado de planícies centrais, é que se desenvolveu a grande produção da agricultura dos Estados Unidos. A produção agrícola norte-americana surgiu dentro dessa região, porque é um terreno plano, e esse solo da pradaria também se destaca como um solo extremamente fértil. Então essa região acabou sendo muito utilizada para a produção agrícola. Então a gente vai ver pradaria lá nos Estados Unidos, a gente vai ver pradaria aqui no Brasil, que é essa gramínea mais verdejante, e a gente vai ver estendendo-se aqui abaixo do Rio Grande do Sul, indo ali para a Argentina, e inclusive no próprio Brasil recebe esse nome, o nome de pampa, é pampa gaúcho, se estende ali pela Argentina e inclusive pelo Uruguai. Tanto no Uruguai quanto na Argentina, essa vegetação vai ser utilizada para a pecuária, então é importante
na definição da pecuária. Tudo bem, gente? Então se utiliza muito para pecuária. Bom, a próxima vegetação, vocês estão olhando ali no mapa, é a vegetação de deserto, gente. A vegetação de deserto, eu vou encontrar ela em várias regiões. Primeiro que o deserto se forma por vários fatores, né? Eu tenho o deserto se formando aí por vários fatores. Desde uma região de alta pressão até um deserto que se forma por corrente marítima ou deserto que se forma pelo relevo porque não entra umidade. Mas a verdade é que depois do deserto formado, você tem uma vegetação que se enquadra nele, você tem uma vegetação que acaba entrando nele. E essa vegetação você está vendo nesse mapa aí espalhado pela América do Norte, pela América do Sul, ali pelo norte da África, pelo sul da África. A África tem dois grandes desertos, o Saara ao norte e o deserto da Namíbia ou Kalahari ao sul, né? Os desertos do Oriente Médio, assim por diante. Nessa região, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar plantas que têm uma elevada tolerância à falta de chuvas, né? E também a solos extremamente pobres, que são as chamadas plantas xerófitas. As plantas xerófitas são essas plantas adaptadas à falta de chuvas. O que a gente vê? Que essas plantas elas vão ter uma grande capacidade de armazenagem de água, né? Principalmente ali, né, nas suas raízes, nos seus caules, elas têm essa capacidade de armazenar essa água. Uma outra curiosidade é que essas plantas, elas que estão no deserto, tá? Elas vão estar buscando água bem fundo dentro do lençol freático, tá? E tem uma outra coisa que é importante a gente falar, que eu até citei aqui do lado, tá? Outras plantas do deserto têm longas raízes, porque, na verdade, só para aprofundar um pouco mais, na verdade, como chove pouco, essa água está profunda. Então, essas raízes vão lá embaixo buscar esse lençol freático. Só confirmando já o que está aqui no texto do lado, que eu já tinha falado. Tudo bem, gente? Bom, a próxima vegetação é uma vegetação conhecida com o nome de savana. Eu botei essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, porque a savana é uma vegetação que você vai mesclar, tá? Essa vegetação rasteira que você está vendo, tá? Você vai ver uma vegetação rasteira formada por gramíneas e capins, aonde os animais estão pastando, tudo bem? E logo acima você está vendo algumas árvores um pouco mais altas. Então você tem uma formação de árvores mais altas e uma formação de capim rasteiro embaixo, tá? Essa vegetação, aonde tem capim e esses arbustos, nessas árvores e arbustos, que caracteriza a savana. Então é uma mescla. Você vai conseguir olhar por essa imagem. Você vai ver um capim rasteiro, onde os animais estão pastando, e lá ao fundo você vai ver alguns arbustos, árvores menores e árvores maiores. Essa é a característica da savana. No caso, savana é um nome que se encaixa para o continente africano. Se fosse para o Brasil, a gente chamaria de cerrado, porque o cerrado se assemelha muito à savana. Bom, essa vegetação ela serve de pastagem tanto para animais selvagens, como é o caso da África, como pastagem para gado, se for o caso aqui no Brasil. Então ela tem essa múltipla utilidade, né? Inclusive aqui no Brasil nós estamos retirando o cerrado para a introdução de agricultura, apesar do solo do cerrado ser um solo ácido, nós estamos retirando o cerrado para a introdução de agricultura. Detalhe, aonde está localizada a savana e por que ela tem essa característica? A savana está localizada na região de clima tropical, com duas estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. Então a savana está associada ao clima tropical, verão úmido e inverno seco, ou seja, duas estações bem marcadas vão destacar a savana aí, tá? Por isso que o cerrado tem casca grossa, raiz profunda, resistente à queimada, justamente por conta dessa condição natural que está aí, tá? Aonde que a gente vai encontrar? Bom, eu já citei alguns lugares, a gente vai encontrar na África, a gente vai encontrar aqui na América do Sul, mas a gente vai encontrar também lá pro lado da Austrália, lá também a gente vai encontrar esse tipo de vegetação. A próxima vegetação é a floresta tropical, né? As florestas tropicais que ficam aí entre os trópicos, né? A gente vai ver elas aqui, por exemplo, na América do Sul em grande quantidade, a gente vai ver a floresta amazônica, a gente vai ver a Mata Atlântica. E qual é a característica dessa vegetação?
Essa vegetação é formada por árvores de grande porte, né, é chamada de floresta latifoliada, de floresta de folhas largas, tá? Está adaptada a uma região de grande quantidade de chuva. Você está vendo, por exemplo, no caso da Amazônia, ao clima equatorial, ali no caso da África também ao clima equatorial, ou seja, uma floresta onde existe de alguma forma uma grande quantidade de chuvas. Essa vegetação é uma das vegetações também mais devastadas do mundo por conta da procura de madeira de boa qualidade que essas florestas têm. Essas florestas tropicais, elas apresentam madeira de boa qualidade, por isso são muito procuradas pela atividade madeireira, que sem dúvida nenhuma vai explorar essa vegetação. Bom, e aí para a gente terminar, eu queria colocar um conceito sobre espécies ameaçadas. Gente, se eu falar o nome de forma incorreta, vocês por favor me perdoem, eu vou aumentar a imagem aqui, tá certo? Mas o nome seria esse aqui, gente, tá? Se eu errar o nome, por favor, vocês me perdoem, é hotspots, tá? Na verdade eles chamam de hotspots, tá? Esse termo foi criado pelo ecólogo inglês Norman Mears na década de 80, na segunda metade dos anos 80. E o que significa esse termo que nós estamos falando aqui? Ele refere-se aos lugares ou regiões de grande diversidade biológica, que tem uma grande diversidade biológica e que se encontram ameaçados de extinção graças às atividades realizadas por nós humanos. Então, essas regiões são áreas que correm grande risco de desaparecer por conta de atividades humanas aí que acontecem dentro dessa região. Bom, no caso do Brasil, esses dois que podem ser citados é o Cerrado brasileiro, a savana do Brasil, e a Mata Atlântica, que está localizada ali perto do litoral. Não se esqueça que restou menos de 10% da Mata Atlântica brasileira. Hoje nós temos uma área muito pequena de Mata Atlântica. Ficou em torno de 8% do seu original, segundo os últimos números aí do seu original, tá? Uma outra coisa que pode se falar sobre hotspots, pessoal, hotspots, né? Tá certo? Hotspots, tudo bem? É o seguinte, opa, peraí, gente, deu um probleminha. Outra coisa que pode ser falado sobre hotspots mundiais, tá certo? É que é toda a área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas, é uma forma da gente também definir essa região, e que já perdeu cerca de 3/4 de sua vegetação original. Então, é assim que a gente define essa terminologia. Tudo bem, pessoal? E aqui as áreas de hotspots do mundo. Tá? Então aqui as áreas que estão sofrendo esse problema. Eu vou parar a imagem aqui. Você está vendo que isso acontece em várias regiões do mundo. Tudo bem? Bom, vou parando por aqui. Valeu, moçada. A gente se vê na próxima aula.